Hoje nós vamos confeccionar esse americano que ficou apenas com 100 gramas, feito no fio amigurumi. Meu nome é Luzia, você está no canal Luzia Figueiredo Crochê e sejam todos bem-vindos. Isso mesmo, 100 gramas foi a quantidade de fios que eu usei nele. Ele ficou com 41 centímetros de diâmetro e eu usei aqui 48 pérolas número 6. Antes de começarmos o passo a passo, já aproveita, se inscreva no canal para não esquecer, ative o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigada por quem já é inscrito aqui no canal e vamos aos materiais. Enquanto eu apresento os materiais, eu vou deixar aqui no cantinho do vídeo o nome e o contato da empresa que me fornece todos os materiais, não só os fios, tesoura, agulha, cola, as pérolas, todos os materiais que eu utilizo aqui nos meus americanos, tá bom? E depois eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem. Eu vou usar o fio amigurumi na cor porcelana, a numeração dela é 7564. O tex do fio amigurumi, esse daqui, é 492. Vou usar uma tesoura, agulha de tapeceiro para os arremates. Vou usar uma agulha de crochê de número 3. Vou usar as pérolas de número 6. Essas pérolas aqui é da Círculo, eu gosto muito dela, porque ela tem um buraquinho um pouquinho maior. À medida que eu for fazendo, eu vou explicando para vocês. Para personalizar, eu vou usar as etiquetas da Lumos Etiquetas. Nesse caso aqui, eu não vou usar as de costurar. Eu vou usar ou essa aqui, que eu vou fixar com cola quente, ou vou usar as termocolantes que eles criaram agora. Olha que bonitinha que fica, né? Ela vem aqui com uma proteção, a gente vai tirar, vai usar o ferro e vai fixá-la na peça e ela não solta, nem essa que é termocolante e nem essa que você fixa com a cola quente. É totalmente seguro, já testei, ainda vou fazer um videozinho explicando para vocês como usar essa etiquetinha autocolante. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo, tá? Caso vocês queiram conhecer. Vamos para a videoaula. Vamos começar fazendo o anel mágico. Vou deixar aqui uma pontinha do fio para fazer o arremate. Faço um círculo dessa forma aqui. Jogo o fio do novelo para trás. Vou introduzir a agulha, puxar esse mesmo fio, fazer uma laçadinha e ajustar para prender o anel mágico. E agora, eu vou fazer aqui dentro 12 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou começar fazendo o ponto alto falso. Como eu faço? Vou fazer um ponto baixo, normal, e uma correntinha. Esse é meu ponto alto falso. Faço uma correntinha de separação e agora eu vou fazer mais 11 pontos altos separados por uma correntinha. Faço um ponto alto, fiz uma correntinha, fiz um ponto alto, fiz uma correntinha. Vou concluir a minha carreira e volto com vocês. Terminei os 12 pontos altos separados por uma correntinha, os 12 pontos altos contando com o ponto alto falso inicial. Agora, eu vou puxar o fio do anel mágico, né? Vou ajustar bem, para ficar bem fechadinho aqui, ó, para ficar lindo. Eu venho aqui no ponto alto falso, na correntinha de cima, e faço um ponto baixíssimo. Na primeira carreira aqui, né, para começar a segunda, eu vou fazer um pouquinho diferente. E depois eu vou mudar e vou seguir o padrão, tá? Que eu gosto de fazer, tá? Vou alongar essa alcinha, pula a correntinha, vem no próximo ponto alto e vou puxar esse fio para trás, tá? Puxei o fio para trás, dou uma ajustada aqui, ó, para não ficar sem espaço aqui, né? Tem que ficar com espaço. E volto no mesmo lugar e vou fazer o ponto alto falso. Vou fazer o ponto alto falso, tá vendo como eu ajustei? Para deixar o espacinho aqui, ó.
Faço um ponto baixo, uma correntinha, fiz o ponto alto falso. Aqui tinha um ponto alto, eu vou ficar com 2 pontos altos. Vocês vão entender porque aqui é sequência, né? Fiz um ponto alto novamente no mesmo lugar, criando o aumento. Fiz 2 pontos altos, fiz uma correntinha. Vou no próximo ponto alto, faço 2 pontos altos. Vai ser a sequência dessa carreira. 2 pontos altos em cima do ponto alto de base, separados por uma correntinha. Continuo fazendo aqui até concluir a carreira. 2 pontos altos sobre o ponto alto de base, separados por uma correntinha, ficando dessa forma aqui, ó. Chegando aqui no final, eu vou mostrar para vocês. Eu já vou mudar a forma de subir a carreira. Chegando aqui no final da carreira, eu ainda falta um ponto alto aqui, ó, para fazer. Então, nesse daqui, que eu fiz a emenda, que era o ponto alto falso, eu não vou pegar nessa correntinha de cima aqui, ó. Para tampar um pouquinho essa emenda, eu vou pegar nessa mesma correntinha que eu fiz o ponto baixíssimo, tá? E vou fazer aqui os 2 pontos altos, ó, 2 pontos altos, mas não vai, né, aparecer que eu peguei na correntinha aqui, ó, do ponto alto falso. Fica bem legal. Faço uma correntinha de separação, alongo, tá? E não vou prender aqui com ponto baixíssimo, tá? Vou fazer isso daqui, ó. Vou puxar essa alcinha aqui para trás. Eu acho que dessa forma aqui fica bem legal e não vai aparecer a emenda. Eu não gosto de fazer a emenda aqui, ó, no meio, porque não vai ficar proporcional aqui aos intervalos e vai aparecer a correntinha de subida aqui. Mas se preferir fazer com a correntinha para subir as três correntinhas, tá? Tem nenhum problema. Eu tento o máximo não deixar marcação. Agora, eu vou fazer aqui no último o ponto alto falso. Como o aumento vai ser sempre aqui no último ponto do bloquinho, então, eu vou terminar sempre aqui em cada carreira. Então, fiz um ponto baixo, uma correntinha, fiz o ponto alto falso. Venho aqui, faço mais um ponto alto, formando o aumento. O aumento vai ser sempre no último ponto alto do bloquinho. Sempre uma correntinha de separação, né? E o próximo ponto aqui, eu vou fazer quando chegar aqui, vocês vão ver como vai ficar, tá? Faço um ponto alto no primeiro ponto alto, no segundo ponto alto, eu faço o aumento, ficando dessa forma aqui. Faço mais uma correntinha, deixa eu fazer mais um. Faço um ponto alto sobre o ponto alto. No último ponto alto, eu faço 2 pontos altos, formando o aumento e uma correntinha de separação. Chegando aqui, eu volto com vocês para mostrar onde eu pego aqui para não deixar marcação. Fiz aqui, né? Tô concluindo a terceira carreira, fiz a correntinha de separação e aqui, ó, na hora de fazer o último ponto desse bloquinho, vou mostrar para vocês onde eu vou pegar. Sabe essa alcinha que eu mudei para frente aqui, para o próximo ponto? Eu vou pegar só nela, ó. Vou pegar só nela, por quê? Porque eu vou deixar essa alcinha da correntinha do ponto alto falso aparecer para ficar idêntica ao ponto alto normal, tá? Depois eu vou mostrar atrás como ficou. Fiz o ponto alto, vou novamente aqui e vou puxar essa alcinha para trás, pulando o ponto alto falso. Essas duas alcinhas aqui que eu tô passando para frente, vai ser a alcinha que eu vou pegar para fazer o ponto alto quando eu chegar aqui, finalizando a carreira. Gente, olha como fica perfeito. Agora, eu vou fazer o ponto baixo aqui, ó. Vou fazer o ponto alto falso, né? Vou fazer o ponto alto falso. Tá vendo que eu não posso puxar muito? Porque essa correntinha, essa alcinha que eu passei para frente é onde eu vou fazer o próximo ponto, que equivale a esse do meio, né? Então, vou fazer o ponto alto falso, que é um ponto baixo, uma correntinha. Como o aumento é no último ponto alto, então eu já fiz o aumento e uma correntinha. E deixa eu mostrar aqui atrás para vocês. Quase não aparece. Mas também, se aparecer, não tem problema aparecer atrás. A gente tem que tentar
é não deixar a marcação na frente, né? Então, vamos continuar. Eu venho no próximo bloquinho, faço um ponto alto sobre cada ponto alto, pegando as duas alcinhas, e no último eu vou sempre fazer o aumento, que são 2 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, venho para o próximo bloquinho, faço um ponto alto sobre cada ponto alto, e no último ponto do bloquinho, eu faço 2 pontos altos. Então, aqui vai ser dessa forma. Tá vendo? Aqui ficou. Comecei com um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos, sempre separados por uma correntinha. Chegando aqui, eu volto para fechar e começar a próxima carreira para fixar bem para vocês, tá? Cheguei aqui no final da carreira e vamos finalizar juntos para não ficar nenhuma dúvida. Olha só, aqui fiz meu ponto alto sobre o ponto alto. Cheguei aqui, ó, antes do aumento para fazer, peguei o quê? Essas duas alcinhas, ó. Não vou pegar essa outra aqui atrás, ó. Fiz o ponto alto aqui. E vou novamente, não vou fechar aqui com ponto baixíssimo, vou alongar, pulo o ponto alto falso, venho no último ponto aqui e vou puxar essa alcinha para trás. O fechamento vai ficar sempre aqui, como eu falei para vocês, porque eu vou fazer aumento sempre aqui no último ponto alto. Então, olha só como fica, ó, não vai ficar marcação. Fica perfeito. E também não tenho que fazer aqui, ó, a subida com os 3 correntinhas. Eu prefiro dessa forma e é bem prático para fazer. O que eu tenho que fazer aqui é dar uma ajustada e deixar essa alcinha aqui que eu passei para frente na mesma proporção dessa daqui, para ficar bem legal, tá? Agora, eu venho novamente aqui, começando a próxima carreira, fazendo um ponto alto falso, que é um ponto baixo mais uma correntinha, e mais um ponto alto formando o aumento. Faço uma correntinha de separação, venho para o próximo bloquinho e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no último ponto do bloquinho, né, que eu vou fazer o aumento, ó, que são 2 pontos altos no mesmo lugar e uma correntinha de separação, tá? A sequência dessa carreira vai ser essa. Aqui eu estava com 4, vou ficar com 5. Gente, essa base é uma base bem fácil para fazer, principalmente para quem está começando a fazer crochê, porque se você errar, é bem fácil de perceber. Você vai contar quantos pontinhos tem, né, em cada bloquinho, você vai achar o erro facilmente. Então, fiz aqui, né, os 5 pontos altos em cada bloquinho, sempre colocando o aumento no último ponto alto. Chegando aqui, eu volto novamente com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, né? Já fiz aqui os 2 primeiros pontos altos e só falta um ponto alto aqui, ó, que é do aumento anterior. Passei o fio na agulha, peguei as duas alcinhas do ponto que eu passei para frente e fiz o último ponto alto. Gente, olha só como fica perfeito, né? Então, não vou fechar aqui, vou alongar, vou puxar esse fio, pegando no último ponto alto, pulando o ponto alto falso. Essas duas alcinhas aqui é onde eu vou pegar para fazer o ponto alto, né? Me policiar para deixar elas na mesma proporção aqui, ó, das outras correntinhas aqui, das outras alcinhas, para não ficar feio. Gente, e se a base de vocês começar a embabadar, muda para a agulha número 2,5 ou faz esses pontinhos aqui um pouquinho mais alongado, né? Depende da sua facilidade que tem, né, de fazer adaptação, tá bom? E se ficar repuxado, usar agulha maior. Eu faço legal com a 3, gosto de fazer o fio amigurumi com a 3. Então, aqui, né, a gente vai continuar fazendo dessa forma.
Já venho aqui no mesmo lugar e faço o meu ponto alto falso. Faço o ponto alto falso, que é o ponto baixo mais uma correntinha, e faço mais um ponto alto no mesmo lugar, formando um aumento, uma correntinha de separação. Agora aqui é sequência. Para você conferir se tem algum erro, é só ir contando. Todos os bloquinhos têm que ter a mesma quantidade de pontos, né? Quando começa, às vezes, emborcar, pode ser porque a gente errou, pulou algum pontinho, esqueceu de fazer algum aumento, né? Antes de trocar de agulha, confira se não teve nenhum erro, tá bom? Agora aqui eu vou fazer até atingir o tamanho da base que eu preciso, tá? O tamanho da base aqui vai depender do tamanho do americano que você vai fazer. Normalmente, eu gosto de fazer o americano no mínimo com 40 centímetros, é 42, depende muito do modelo. Então, assim, faça até um tamanho X, 32 centímetros, 33, desde que você fique com ímpar aqui, ó, para a gente fazer o biquinho que a gente quer fazer. Quando minha base estiver com 32, 33 centímetros, eu volto para mostrar para vocês, explicar e a gente começar o bico, ok? Bora lá concluir a base. Fiz a minha base aqui, ó. Eu fiz 15 carreiras. Se eu fiz 15 carreiras, aqui, ó, em cada motivo desse daqui, eu vou ter 15 pontos altos. Lembra que eu disse que precisava ser ímpar, porque eu precisava aqui do meio. Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos para deixar a peça mais estruturadinha. Então, vamos fechar aqui, ó. Vou fazer o último ponto alto, pegando só as duas alcinhas, que é, né, aquela alcinha que eu passo aqui para frente e faço um ponto alto. Gente, olha como fica perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, eu vou continuar fazendo da mesma forma. Pulei o ponto alto falso e agora eu vou fazer o ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. No intervalo aqui também, eu faço um ponto baixo. Eu gosto de fazer esse ponto baixo, não muito largo, eu gosto de fazer ele mais apertadinho. Aí o americano vai ficar, né, um pouco emborcado, mas não tem problema, é melhor do que ele embabadar. Aí quando a gente começar a fazer o bico, ele abre novamente, tá? Caso você faça a sua carreira de pontos baixos aí e acha que ele ficou emborcadinho, tá? Não tem problema, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base e volto com vocês para fechar e passar as instruções do bico. Cheguei aqui no final da carreira e vou fazer o último ponto baixo com vocês. Né? Vou fazer aqui, nessa alcinha que eu passei por cima do ponto alto falso, né? Fiz o ponto baixo e agora eu vou cortar o fio. Daria para eu trabalhar sem cortar o fio, mas como eu vou colocar pérolas e a agulha que eu uso para colocar, ela tá tortinha, eu tô com medo dela quebrar, tá vendo? Por quê? Porque quando eu tô fazendo aqui, na hora de colocar a pérola, eu, né, vou puxar o fio por dentro do buraquinho da pérola e vou continuar fazendo. Como eu tô com medo dela quebrar, eu vou fazer de uma outra forma. Então, vamos cortar o fio, arrematar aqui, e eu vou mostrar para vocês qual é a outra forma que eu vou usar para colocar as pérolas, tá? Vou cortar aqui, colocar na agulha de tapeceiro, fazer o arremate, mas para colocar sem cortar também é bem fácil. Se vocês tiverem uma agulhinha dessa daqui, ó, bem fininha, vocês puxar o fio por dentro do buraquinho da pérola, é bem fácil, tá? Então, aqui, ó, pulei o pontinho baixo que eu comecei, né? Jogando para trás, volta aqui nas duas alcinhas do ponto baixo anterior e faz o arremate dessa forma. Agora, é só descer ele por aqui um pouquinho, ó, né? Vai num pontinho bem escondidinho aqui, ó, e amarra, passa uma colinha e tá tudo certo.
Agora, nós vamos começar a fazer, então, o bico com as pérolas dessa outra forma que eu vou mostrar para vocês. Então, bora lá. Eu vou inserir as pérolas aqui no fio que eu vou trabalhar. E quantas pérolas eu vou colocar? Eu vou colocar 48 pérolas. Por quê? Porque aqui, ó, na primeira carreira eu vou usar 24 e na segunda eu vou usar 24. Como eu falei para vocês que aqui tem que ser ímpar, então eu vou colocar uma pérola aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui. Para cada motivo desse daqui, eu estou colocando duas pérolas, né? Então, eu vou precisar de 24 para a primeira carreira e de 24 para a segunda carreira. Então, eu vou inserir aqui, nesse fio, 48 pérolas. Gente, essas pérolas aqui, como eu disse, ela é a pérola de número 6, tá? E eu uso a da círculo, por quê? Porque esse buraquinho aqui, ó, ele é maiorzinho. Eu tentei usar uma outras pérolas, mas não deu certo. Então, eu sei que a qualidade dessa pérola aqui é boa e o buraquinho dela é um pouquinho maior. Então, assim, eu acho que é mais fácil trabalhar com ela, é garantido, né? Vou comprar a pérola e não vou perder. Então, vou colocar aqui as minhas 48 pérolas e volto para mostrar para vocês como nós vamos fazer o bico com essas pérolas, tá bom? Coloquei aqui as 48 pérolas, contei duas vezes para não ter erro, porque pode passar a quantidade, mas faltar não pode, porque senão eu vou ter que fazer sem a pérola e depois eu vou ter que amarrar a pérola, né, com o fio. Eu prefiro não amarrar para evitar marcação, né? Ficar um monte de nó, porque aí eu vou ter que, ó, 24 nós, um aqui, outro aqui e os nós da segunda carreira também, né? Agora eu vou começar a fazer o bico para mostrar para vocês. Aqui, ó, eu vou puxar o fio, porque a primeira carreira eu não vou usar pérolas, né? Então, eu vou fazer isso aqui, eu vou puxando as pérolas para lá, vou deixando elas aqui dentro do fio, né? Enquanto eu vou fazer a primeira carreira. Então, vamos lá. Eu deixo um pedacinho de fio aqui para arrematar. Eu vou deixar até perto desse fio aqui, ó, né? Porque caso você não arrematou ele, né? Você pode amarrar com esse aqui, ó. Não tem problema nenhum, fica até mais fácil para fazer. Então, onde eu vou começar? Pode começar aqui no meio, tá? Eu vou começar aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês, tá? Faça um nozinho, tá? Faça um nozinho aqui e vamos fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer aqui 10 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto baixo no meio. Se eu tenho 15 pontos, eu vou fazer na oitava. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Aqui na oitava, eu faço um ponto baixo. Se o seu ponto for larguinho, você pode fazer 9. E se ele for muito apertadinho e ficar repuxando aqui, ó, coloco uma correntinha a mais, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque a tendência é a gente fazer a correntinha mais apertadinha, né? Agora, eu vou aqui, ó, no meio, faço um ponto baixo. Faço novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na oitava correntinha, pegando as duas alcinhas, eu faço um ponto baixo. Então, eu vou contornar a peça todinha dessa forma, olha só. Vou continuar fazendo as minhas alcinhas aqui até concluir a carreira. Chegando aqui, eu volto para vocês, para a gente fazer a próxima carreira colocando as pérolas. Concluí aqui a primeira carreira do bico, né, com essas correntinhas aqui contornando, fixando com um ponto baixo aqui em cada intervalo e no meio de cada motivo um ponto baixo. Fiz 10 correntinhas e fiquei com o intervalo aqui de 7 pontos altos, 7 pontos altos. Por isso, né, tem que ser ímpar para eu ter um meio aqui. Essas correntinhas pode ser feito menos ou mais de 10.
desde que fique assim, ó, bem rente com a base, tá? Porque se ele ficar muito frouxinho aqui, ó, eu acho que não fica legal. E se ficar repuxado também não fica. Desde que ele fique assim, porque ele vai ceder um pouquinho quando a gente fazer o bico. Agora a gente vai começar a colocar as pérolas, tá? Então vamos lá. Já fiz aqui as 10 correntinhas. Como eu vou fechar aqui para ficar firme, ó, eu vou inserir a minha agulha no meio do ponto baixo e venho aqui, ó, onde eu fiz o ponto baixo. E faço isso aqui, ó. Tiro com um ponto baixíssimo, para ficar nivelado aqui, ó, tá? E agora nós vamos colocar a pérola. Venho aqui, a pérola já está aqui no meu fio, né? Porque eu já inseri as 48 pérolas aqui. Coloco a pérola para cá, né? Vou segurar a pérola com essa mão aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer esse balãozinho. Volto aqui, ó, no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixíssimo, tá? Esse primeiro aqui, às vezes, é um pouquinho mais enjoadinho. E faço o ponto baixíssimo aqui novamente, ó. Aí, eu vou puxar por aqui, né? Alongo, né? Para a pérola ficar bem apertadinha, para ela não ir para trás. E agora, eu já não vou começar preenchendo essa alcinha. Para eu não ter que caminhar depois em cima dos pontos que eu vou fazer aqui, eu vou caminhar por baixo para não deixar marcação. Então, como eu vou fazer? Eu vou no primeiro, na primeira correntinha aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou caminhar por baixo, vocês vão entender depois. Vou fazer só em 3 correntinhas aqui, ó. Uma, duas, em 3 correntinhas, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo. Tá vendo? Fiz em 3 correntinhas. Porque depois eu vou fazer pontos altos aqui, em cima dessas correntinhas, e vou tampar, e não vou ter que caminhar em cima dos pontos altos. Agora, eu venho aqui, na próxima correntinha, vou puxar essa alcinha aqui, ó. Vou puxar a alcinha, vou com ela para trás, passando o fio dessa forma aqui, ó, por cima. Não, e deixa mais alongado essa alcinha para não ficar rodando assim, ó. E o ponto ficar bem bonitinho, porque senão ele vai ficar mais baixo que os demais quando for concluir aqui, tá? Faz ele mais alongadinho assim, ó, tá? O ponto alto falso, que é um ponto baixo e uma correntinha, viu? Fiz ele mais alongadinho. Aqui, talvez vocês não entendam nesse primeiro aqui, mas eu vou explicando, porque quando eu fazer isso daqui por completo, aí vocês vão entender direitinho, tá? Então, eu vou fazer aqui agora 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Fiquei aqui com 4 pontos altos. Vou fazer 2 pontos médios altos, que é passar o fio na agulha e tirar tudo de uma vez, né? Fiz 2 pontos médios altos. Vou fazer um ponto baixo, ficando dessa forma, tá? Quando concluir aqui, vocês vão entender e vão ver que vale muito a pena fazer dessa forma. Agora, eu vou continuar colocando as pérolas sempre, né, no ponto baixo. Fiz um ponto baixíssimo, agora fica bem fácil de entender. Olha só, vou fazer bem grandinho aqui para ficar mais fácil, ó. Tá? Eu vou fazer isso daqui, ó, tá? Seguro aqui, volto no mesmo lugar e vou fazer o ponto baixíssimo novamente. Olha só, vou puxar aqui, ó. Na hora que eu puxar, vai ajustar a pérola e ela vai ficar bem firme, tá? E bem centralizadinha. Agora que eu vou fazer ele completo, vocês vão entender e ver que é bem fácil. Faço um ponto baixo, faço 2 pontos médios altos, que é passar o fio na agulha e tirar tudo de uma vez. Fiz 2. Agora eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5 pontos altos. Passo o fio na agulha, tiro tudo de uma vez, fazendo o ponto médio alto, passo o fio na agulha, tiro tudo de uma vez, fazendo o ponto médio alto, faço um ponto baixo. Dou uma arrumadinha aqui, para ele ficar bem bonitinho. Por que que eu não coloco mais pontos aqui? Porque senão ele vai ficar embabadando, tá? Fica feio. Agora, eu vou fazer novamente a colocação da pérola. Faço um ponto baixíssimo. A pérola já tá aqui no fio, eu puxo para cá. Olha, eu posso deixar bem grandinho assim para ficar fácil de explicar para vocês. Volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Olha só. Agora é só puxar nessa alcinha aqui, ó. Depois eu, ó, faço isso aqui, ó. Depois eu diminuo novamente, ó, só para ajustar. Vendo? E a pérola fica bem firme, ó, tá? E começo novamente aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo, 2 pontos médios altos, passo o fio na agulha, tiro tudo de uma vez. Fiz 2 pontos médios altos. Faço aqui novamente 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pontos médios altos e um ponto baixo para finalizar. Vocês viram que eu faço um ponto baixo, 2 pontos médios altos, 5 pontos altos, aí eu volto para ficar do mesmo jeito que aqui, fazendo 2 pontos médios altos, um ponto baixo. Tá vendo? Para não ficar embabadado. Olha o tanto que fica bonitinho, né? Depois eu venho com o dedo, né? Dou uma espalhadinha para ficar bem arrumadinho, ó, bem uniforme. Vou novamente colocar a pérola para vocês verem. Ó, faço um ponto baixíssimo, puxa a pérola que já tá aqui no fio. Olha só, ó. Vou fazer isso daqui, ó. Eu vou segurar esse fio para puxar ele aqui no mesmo lugar, ó. Ó, já faço o ponto baixíssimo, dessa forma. Puxo por esse fio aqui para ajustar, agora eu diminuo o ponto e começo tudo novamente, né? Faço um ponto baixo, faço 2 pontos médios altos, 5 pontos altos, concluo fazendo 2 pontos médios altos, um ponto baixo e coloco novamente a pérola. Se tiver alguma dificuldade para colocar a pérola, é só voltar um pouquinho o vídeo. Vou concluir a carreira, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, tá vendo essa ponta aqui, esse fio? Eu não vou arrematar ele agora, eu vou deixar depois para arrematar ele junto com esse fio aqui da base, tá? Então, fiz o último ponto baixo. Venho aqui onde está a pérola e faço um ponto baixíssimo. Se eu não tivesse colocado a pérola, eu colocava agora. Como eu já coloquei, aí eu já vou para o intervalo aqui e concluir para vocês verem. Olha só, faço um ponto baixo, faço 2 pontos médios altos. Como eu faço 5 pontos altos, eu já tenho 4. Então, eu vou fazer mais um ponto alto. Aqui, no total, eu tenho que ter 11 pontos no total, 11 pontos, contando com ponto baixo, ponto médio alto e ponto alto. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4. Vou fechar aqui no ponto alto falso, pegando a correntinha de cima, faço um ponto baixíssimo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. O meio, a metade aqui é no próximo ponto. Então, vou puxar essa alcinha para trás. Ó, vou puxar essa alcinha para trás e vou fazer aqui no mesmo lugar um ponto baixo. Tá vendo que eu fiquei na metade, deixei o bloquinho bem bonitinho, sem nenhuma marcação. Não é melhor do que caminhar aqui por cima e deixar a marcação? Olha que perfeito.
Agora, eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faço 12 correntinhas, tá? E vou fazer um ponto baixo aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5, né? No ponto de número 6, eu vou fazer um ponto baixo. Vou repetir aqui 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 correntinhas. Venho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? No sexto ponto, eu faço um ponto baixo, tá? Aqui, ó, o ponto baixo fica bem escondidinho, tá? Mas se você tiver dúvida, coloca aqui no terceiro ponto alto, porque são 5 pontos altos, tá? Ou então, conta daqui para lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, no sexto, bem no meio desse bloquinho. Vai ficar dessa forma aqui, ó, tá? Vou fazer 12 correntinhas, aqui no meio vou fixar com um ponto baixo. Vou concluir aqui a carreira e volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira de correntinhas, relembrando, fiz 12 correntinhas, o ponto baixo sempre em cima do sexto ponto, que é a metade dos pontos que tem aqui nesse espaço. E agora, nós vamos fazer a última carreira. Vejam, esse aqui foi o ponto baixo que eu comecei. Então, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, pegando as duas alcinhas. Fiz o ponto baixíssimo. Vou puxar a pérola, que já está aqui no meu fio. Vou fazer da mesma forma. Puxa a pérola para cá, tá? Volta o fio do mesmo jeito. Olha só, vou no mesmo lugar aqui, ó. Pode ser aqui no meio, ó. Não tem problema não, ó. Tá vendo? Ou onde mesmo eu fiz, tá vendo? Pode ir pegando aqui nas duas alcinhas novamente. E vou puxar o fio. Ó, vou puxar o fio e vou fazer o ponto baixíssimo. Vou fazer o ponto baixíssimo e vou ajustar a pérola. Ajustei a pérola. E aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 pontos médios altos, que é passando na agulha e depois tirando tudo ao mesmo tempo. 2 pontos médios altos. E aqui eu fiz 5 pontos altos, aqui eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Para fechar, 2 pontos médios altos, 1, 2 pontos médios altos e, por último, um ponto baixo. Ficando dessa forma aqui, ó, tá? Então, eu fiquei com 7, 10, 13 pontos aqui, né? Distribuídos assim, um ponto baixo, 2 pontos médios altos, 7 pontos altos, 2 pontos médios altos, um ponto baixo. Cheguei aqui no ponto baixo, né? Vamos colocar a pérola. Fiz o ponto baixíssimo, puxa a pérola que já tá aqui no fio, jogo ela para cá, tá vendo? Só fazer isso daqui, venho no mesmo lugar e faço o ponto baixíssimo, tá vendo? Agora eu vou puxar. Onde eu vou ajustar? Aqui, ó, tá vendo? Eu ajusto a pérola, depois eu puxo esse fio diminuindo a alcinha e continuo fazendo, né? Um ponto baixo, 2 pontos médios altos. Agora eu faço 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, né?
do mesmo jeito que eu comecei, eu termino. Faço 2 pontos médios altos, um ponto baixo, né? Dou uma arrumadinha aqui para distribuir ele aqui, né? Nesse local aqui, para ficar bem arrumadinho, tá vendo? Eu venho aqui novamente no ponto baixo e vou colocar a pérola. Vou colocar mais uma vez aqui para vocês verem. Venho aqui, puxo a pérola, jogo ela para cá, né? Fazendo, né, esse balãozinho aqui. Vem no mesmo lugar aqui, ó, tá vendo? E já faço o ponto baixo aqui, depois eu ajusto. Então, fiz isso aqui, ó, ajustei, aí eu puxo esse fio, ficando com a laçadinha no tamanho normal. Agora, eu vou repetir o mesmo processo aqui, um ponto baixo, dois pontos médios altos, 7 pontos altos, 2 pontos médios altos, um ponto baixo, e coloco novamente a pérola aqui. Vou fazer até o final e volto para mostrar ele para vocês. Cheguei aqui no final da carreira, eu vou alongar essa alcinha, vou cortar o fio, colocar na agulha de tapeceiro e vou fazer o arremate aqui com vocês, né? Com esses 3 fios aqui, ó, tá? Fica bem fácil de fazer, unindo e fazendo esse arremate tudo junto, né? Então, agora eu vou cortar para a gente fazer o arremate juntos e eu mostrar ele prontinho para vocês, com tamanho, peso. Fiz aqui, né, o último ponto baixo. E agora, eu venho aqui atrás da pérola, não tem um lugar específico, não. Aqui atrás da pérola, para deixar escondidinho aqui, empurrando a pérola para frente. Eu volto aqui, nas 2 alcinhas, e fecho, né, esse ponto baixíssimo, bem apertadinho, para a pérola ficar bem centralizada. Agora, o que eu vou fazer? Vamos lá. Vou mostrar uma coisa para vocês que é bem legal para fazer e não ceder. Olha, hora que descer aqui um pouquinho, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, tá? Eu vim aqui, aí o que eu vou fazer? Pode fazer aqui, ó, nesse espacinho aqui do meio, faz isso daqui, ó, antes de correr com ela até aqui, ó. Faz assim, aí você volta no mesmo lugar e coloca uma colinha aqui, ó. Tá vendo? Coloca uma colinha aqui, ó, para segurar, ó. Faz isso daqui, ó. Ajusta e vem com essa ponta aqui, ó, para tampar, para não deixar isso aqui ficar aparecendo. Tá vendo? Agora eu venho com a agulha e vou levar esse fio até chegar, tá vendo? Por dentro aqui, ó, até chegar no outro. Aí, na hora que eu fazer isso daqui, eu puxo aqui, ó, ajusto para tampar esse fiozinho que ficou aqui, tá? Bem arrumadinho para ficar bonitinho. Tá? Cuidado na frente e atrás para ficar bem arrumadinho. Agora, eu vou descer aqui, ó. Ó, desci. Como esse aqui tá para cá, eu quero que ele fique aqui no meio para não aparecer o nozinho, tá? Vou puxar esse fio aqui, ó. Tá vendo? Vou dar um nozinho. Coloco uma gotinha de cola aqui, do outro nozinho. Aqui, eu dei outro nozinho. Esse fio aqui tá com a agulha, então vou cortar o outro, né? Corto bem pequenininho, que ele vai ficar escondidinho aqui bem no meio. E vou descer com esse aqui, ó, até chegar no outro fio. Tá vendo? E não vai aparecer, ó. Fica bem escondidinho, tá? Agora eu procuro aqui uma forma de descer com ele que não vai aparecer, tá? Vem com ele até chegar no próximo pontinho aqui, ó. Para amarrar com esse outro aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Venho aqui. Tá vendo? Saí bem aqui onde tá o outro, ó. Agora o que eu vou fazer? Dar um nozinho aqui também.
e colocar uma colinha e cortar o fio, tá? Já fiz esse arremate. Aí fica voltando só o arremate aqui do início, e também eu vou arrematar para voltar com vocês. Aqui a emenda onde ficou, ó. Vem aqui, ó. E olha como ficou de cá. Olha só que perfeição. Olha, não aparece, olha. Tá nesse espaço aqui. Olha se dá para ver alguma coisa. Tá perfeito, né? Vou cortar aqui e volto com ele prontinho. E olha só o resultado. Ficou belíssimo, né? Gente, gasta pouco fio. Ele ficou com 41 centímetros de diâmetro, ficou bem grandinho, ficou pesando 100 gramas e eu usei aqui 48 pérolas, tá? Sobrou, então, 25 gramas de fio. Dá para fazer, com certeza, o porta-copos, tá? Depois eu vou gravar o linha do porta-copos para vocês. Fica bem fácil, né? Fazer o porta-copos dele, é só diminuir o tamanho, né, desse biquinho aqui. Pode usar as mesmas pérolas. Se vocês preferirem usar a pérola maior no americano, não tem problema. Eu usei a de número 6 porque o fio amigurumi, ele é um fio mais delicado, mais fino. Mas olha que lindo que ficou, né? Por que que eu fiz o modelo dele na base pizza? Para ficar bem fácil para vocês confeccionarem, né? Porque, olha só, eu estou usando os intervalos, né, da, da base aqui, ó, tá vendo? Para fazer a colocação das pérolas e esse bico. Fica bem fácil, mas nada impede que vocês façam ele também com a base toda fechadinha, tá? Então, eu fiz ele dessa forma para facilitar para quem está começando no crochê. Vou colocar o prato aqui para mostrar para vocês como ele fica com o prato. Olha só como ele ficou grande. Esse prato aqui, ele mede 28 centímetros, então pode usar o maior prato, deixando aparecer também só esse bico, que vai ficar lindo. Olha, gente, que bonito que ele ficou. Ficou muito lindo, né? Então, esse foi o resultado. Espero que vocês gostem. Fiz com muito amor. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de dar um joinha. Vai me ajudar muito no crescimento do canal para que eu possa trazer mais vídeos para vocês. Muitíssimo obrigada. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.